Então a parte mais deliciosa do curso, que é a parte prática, eu tô aqui com a Silvana e eu vou estar analisando o rostinho dela para que vocês entendam o que a gente pode estar fazendo para deixar a sobrancelha dela mais bonito para o tipo de rosto dela. Então vamos analisar juntos esse rosto. Ela tem o rosto bem largo, então a gente não pode fazer uma sobrancelha muito fininha, porque um rosto largo ele pede uma sobrancelha um pouco mais grossa, porque senão a sobrancelha não tem vida nesse rosto. Outra coisa bem característica do rosto dela, ele é um rosto arredondado. Eu preciso, para tirar esse efeito do arredondado, eu preciso dar ângulos para a sobrancelha. O que são ângulos? Eu deixo a sobrancelha um pouco mais pontudinha, para que esse arredondado fique mais amenizado. Eu tiro um pouco essa coisa do visual do redondo, para deixar uma sobrancelha mais pontudinha, e isso eu vou trazer mais leveza para esse rosto. Outra coisa que eu percebi no rosto dela é que ela tem a sobrancelha, o final da sobrancelha dela é mais caído do que o início da sobrancelha. Isso a gente precisa evitar, porque isso traz um aspecto aí de sobrancelha caída. Quando a gente for fazer a micropigmentação, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então a gente tem que deixar a sobrancelha dela um pouco mais grossa, devido ao alargamento do rosto dela. Como ela tem o rostinho um pouco arredondado, a gente precisa dar ângulos para essa sobrancelha, deixar o ponto alto bem angular, né? E o final da sobrancelha eu vou estar fazendo um pouco diferenciado, diminuindo um pouco ele, para que essa sobrancelha não tenha um aspecto caído. Dessa forma eu acredito que a sobrancelha dela vai ficar muito bonita e o rosto muito mais harmonizado. Outra característica importante da gente estar levando em conta é a boca. Geralmente, quando a gente trabalha com uma boca mais grossa, que é o caso da Silvana, maravilhosa essa boca, a gente trabalha com uma sobrancelha mais grossa também. Não faz sentido a gente fazer uma sobrancelha fina quando a gente tem uma boca grossa. No visagismo, o que conta é a gente fazer com que a parte de cima fique muito parecida com a parte de baixo. A gente não pode deixar que a boca sobressaia mais a sobrancelha, os olhos. A gente tem que fazer com que tudo sobressaia um pouquinho. A gente deixa o rosto muito mais harmonioso quando tudo fizer sentido, quando tudo estiver grosso ou quando tudo estiver fino. No caso, se a Silvana tivesse uma boca fina, um rosto fino, não poderia jamais fazer uma sobrancelha grossa. Ia ficar muito grosseiro para um rosto fino, mas não é o caso da Silvana, tá certo? Então eu vou começar a medir. Outra coisa muito importante no caso da micropigmentação de sobrancelhas é a gente fazer uma boa medida. A gente precisa sim gastar bastante tempo medindo as sobrancelhas para que a gente entregue uma sobrancelha igualzinha uma à outra. Então assim, o trabalho do design, da medição, né, do desenho prévio, ele é, inclusive, na minha opinião, mais importante do que o próprio trabalho da micropigmentação, porque se eu não fizer um desenho muito bem feito, gastar aí um tempinho mesmo para medir essa sobrancelha, o resultado da micropigmentação jamais vai ser bom, né? Não adianta eu fazer lindos fios, treinar lá todos os dias, aqueles 30 minutos que eu falo para vocês, começar a fazer fios bem lindos se eu não gasto meu tempo medindo. Eu vejo muita micropigmentadora errando, achando que eu sou boa de olho, eu faço sem medir. Eu acho que isso, inclusive, é até um desrespeito à cliente, né? Você precisa sim, faz parte do seu trabalho, gastar um tempo medindo. Você traz mais confiança para a cliente que pagou por esse procedimento, ela entende que você realmente está interessado em entregar um bom trabalho, né? Porque senão você acaba pulando uma etapa e uma etapa de extrema importância. Então aqui, preparei a minha mesa de trabalho com tudo que eu vou precisar, exatamente para não ter que ficar saindo e voltando, né? Tendo que buscar alguma coisa, porque a gente precisa trabalhar com biossegurança. Como a gente trabalha com agulha e a gente precisa realmente não sair para ficar tocando em mais nada. Então tudo que eu vou precisar tá aqui dentro, tá aqui em cima da minha mesa. Vocês podem ver que a minha mesinha, ela tem um vidrinho que eu fico passando álcool de uma cliente para outra, isso é bem importante, tá? A gente não pode trabalhar direto na madeira. Eu anestesiado ela com um anestésico de lidocaína a 4%, facilmente comprado na farmácia, tá? É bem importante que a gente deixe 30 minutos com a pele limpa, ela não tem que estar com maquiagem nenhuma para estar aplicando esse anestésico. Daí o que eu faço? Eu pego um algodãozinho com álcool e tiro totalmente esse anestésico da pele dela. É bom que eu já tiro a oleosidade também, né? Caso a cliente chegue com maquiagem, a gente precisa tirar essa maquiagem para estar fazendo esse procedimento, certo? Aí, com a pele já sem anestésico, sem nada, limpinha, eu vou começar
a fazer as medidas da sobrancelha dela. Então, para fazer as medidas da sobrancelha, eu uso duas coisas. O paquímetro, que é esse medidor que a gente usa, né? E um lápis bem simples para estar fazendo as medidas, tá? O que eu uso de recurso? Nariz, canto de boca, canto de olho e as medidas que eu já ensinei para vocês, mas que eu vou estar repetindo agora nessa aula prática para que não gere mais nenhuma dúvida. Então, para a gente fazer a medida do início da sobrancelha, eu sempre uso a lateral do nariz. Eu vou lá com um lápis e traço exatamente, ó, no ossinho do nariz, eu traço e já fico sabendo onde eu preciso iniciar a sobrancelha, onde que ela vai começar, né? Faço a mesma coisa do outro lado. Onde é o final da sobrancelha também é super fácil. Eu uso a aba do nariz dela, o canto do olho e vou lá e meço onde precisa terminar essa sobrancelha para ficar o design mais bonito possível. Vocês podem ver que aquele finalzinho que eu falei que ela tem um pouco a mais, né, que deixa essa sobrancelha caída, a gente vai acabar tirando. Outra medida super importante, na verdade para mim é a mais importante, que é o que faz a sobrancelha ficar bonita, é a gente medir o ponto alto com medida de 3,5 do início da sobrancelha. Então eu vou lá, onde eu achei aqui esse início, ó, que é o ponto número 1, eu vou lá e coloco 3,5 pro lado e esse já é onde vai ser o ponto mais alto da minha sobrancelha, ó. E a mesma coisa do outro lado. O início e onde vai ser o ponto mais alto da minha sobrancelha. Certo? Opa, medi errado aqui que eu medi 3. É 3,5, não é 3. Eu logo vi que estava ficando muito pouco aberta. Eu tenho que colocar no 3,5. Tava só errado aqui o paquímetro. Então, para achar o ponto mais alto, eu vou lá na medida do ponto inicial, eu vou lá e marco 3,5, ó. No caso dela, deu aqui. Reforço, né? Faço a mesma coisa para o outro lado, 3,5. E reforço também, para ficar bem claro onde eu preciso deixar o ponto mais alto da sobrancelha dela. Outra medida que eu uso com bastante, que é bem importante para estar analisando aí onde vai começar a espessura da sobrancelha dela, eu uso o cantinho do olho e marco 1,5, ó, do cantinho pro olho para cima e marco onde precisa iniciar a sobrancelha dela. Mesma coisa do outro lado. Pro caso da Silvana, como a gente falou que ela tem a sobrancelha a boca grossa, a gente vai precisar fazer uma sobrancelha grossa, eu vou usar 8 milímetros aí a espessura da sobrancelha dela. Porque menos que isso, a sobrancelha não vai ficar, não vai sobressair esse rosto, que é um rosto largo, com boca grossa, né? Então, vou usar 8 milímetros de espessura. Para achar a altura que inicia o ponto alto, eu uso 2,5. Com o olhinho fechado, eu vou lá e marco da metade do olho em direção ao ponto alto que eu já havia marcado. Vou lá e marco 2,5. Mesma coisa do outro lado. Vocês viram que eu só viro o paquímetro, que é mais fácil, porque eu já tô com a medida certinha aqui. Daí na hora de medir é bem mais fácil, certo? Tendo esses pontinhos, eu consigo bem facilmente desenhar uma sobrancelha.
E daí eu consigo perceber o que é preciso fazer, onde que eu preciso tirar, onde que eu preciso colocar os fiozinhos, né? Quando eu tenho o desenho fica mais fácil de eu entender o que vai ser feito. Por isso que é tão importante essa etapa da medição. Daí, o que eu faço para, na verdade, confirmar o meu desenho? Eu tenho que pegar e me posicionar em frente à modelo, pedir para que ela olhe para mim e daí sim eu começo a ver qual foi o desenho que eu fiz. Eu preciso olhar de frente para ela e ver se as medidas que eu tirei antes, elas fazem sentido. E também se elas, na verdade, se elas estão iguais, né? Exatamente para não iniciar um trabalho que possa estar ficando com alguma diferença aí depois. Outra coisa que eu acho super legal de fazer é tá olhando ela de outro ângulo. Eu uso geralmente um espelhinho e olho ela de outro ângulo. Porque, geralmente quando a gente muda o ângulo, a gente vê alguns defeitos que a gente não tinha visto no ângulo da frente. Então o que eu faço? Eu viro a modelo, pego um espelhinho normal, dá uma deitadinha aqui, Silvana, e olho através do espelho, vou mostrar para vocês mais detalhado, para que vocês consigam entender. Deixa eu virar aqui. E eu consigo ver exatamente o que eu não estava vendo, porque quando eu mudo o ângulo, eu consigo ver coisas que eu não via. Então, ó, eu percebi mudando esse ângulo que essa aqui está um pouquinho mais alta, eu vou precisar deixar essa aqui um pouquinho mais alta. Coisa que eu não estava enxergando no ângulo da frente. Então a próxima etapa, uma etapa super gostosa, é eu limpar essa sobrancelha, eu realmente tirar os fios que estão fora desse desenho que eu achei que é o desenho que é perfeito para o tipo de sobrancelha da Silvana. Então agora a gente tem, como que a gente vai tirar esses pelinhos? A gente tira sempre de acordo com o crescimento deles. Então se eles estão para cá, a gente puxa para cá, se eles estão para lá, a gente puxa para lá, tá? Dessa forma a gente tira ele desde a raiz, não deixando nenhum toquinho, que fica super feio quando fica um toquinho, né? Então, uma coisa importante no design de sobrancelha é eu esticar a pele para estar tirando esses pelos, tá? Que a gente tira de forma bem mais fácil. Silvana, para você manter esse design bonito do jeito que ele tem que ser, você vai ter que estar sempre limpando essa sobrancelha de acordo com o design que a gente propôs mesmo, tá? Não é legal você não tirar esses pelinhos extras, porque daí ela não fica no mesmo formato que a gente tem, que a gente propôs pro seu rosto, tá? Uhum.
Traz um cotonete, Dani. Aqui mais alto. Então assim, a gente gasta um tempo fazendo esse design, é muito importante. Depois o que eu fiz? Eu peguei uma caneta em gel, que ela é mais difícil de apagar, né? E redesenhei essa sobrancelha para daí sim começar. O pigmento que eu escolhi para Silvana é da marca Ironworks. Também eu uso essas duas marcas, né? A Mag Estética, como eu já falei para vocês aqui nos outros módulos, e a Ironworks. No dela eu escolhi o da Ironworks marrom café, que é um marrom um pouco mais escurinho, tá? Eu vou usar uma agulha de uma ponta. A velocidade que eu uso para fazer as sobrancelhas fio a fio é sempre a velocidade bem alta, tá? Com movimentos bem suaves. Então, o dermógrafo bem rápido, só que a minha mão, o movimento é muito suave. Cada pelo implantado precisa ser pensado. Por isso que o nome do curso é Engenharia dos Fios, porque realmente é uma engenharia o que eu faço na sobrancelha dela. Eu não posso ter pressa de fazer esse trabalho. Eu não posso ir lá e simplesmente fazendo fios aleatoriamente. Eu tenho que pensar em cada pelo implantado, vendo se está ficando uma coisa harmônica. Eu uso os pelos que já existem como referência. Como que eles estão, qual que é a posição que eles crescem, qual que é a espessura, qual que é a cor deles, e eu vou imitando e completando esses fios até achar o desenho ideal. Fica entre os 70 e 80 a velocidade que eu vou estar trabalhando, tá? Já coloquei a agulha descartável aqui no aparelho, o pigmento já foi colocado também, umas 6 gotinhas já é o suficiente. Bora iniciar o trabalho. Sem pressa de fazer a sua sobrancelha, sem afobação, eu vou implantando cada fio da sobrancelha dela de acordo com a necessidade. Molho o dermógrafo. Eu falo, não é molhar o bico, é realmente colocar pigmento aqui dentro. Eu deixo o pigmento entrar, ó, aqui dentro, limpo o que tá por fora. Para a gente estar trabalhando com fios, é necessário que o pigmento seja sempre mais líquido, ele não pode ser muito grosso, tá? Para a gente fazer aí fios mais fácil. Então, eu vou lá e vou implantar cada fiozinho. Eu não inicio muito no início da sobrancelha, até eu ver se a minha mão tá bem boa. Então, eu vou lá e começo a fazer os fiozinhos. Posicionamento da agulha, ele precisa estar em pé. Eu não posso fazer o dermógrafo que ele entre na pele lateralmente. Se eu entro na pele lateralmente, eu rasgo mais do que eu deveria. Então eu preciso fazer com que ele entre e deslize de forma bem suave, com o mínimo de atrito, mínimo de machucado na pele, né? O objetivo aqui é implantar pigmento e não machucar essa pele. Então eu dou uma esticada na pele dela, posiciono a minha mão todinha no rosto dela, ó. Eu uso o rosto dela para me apoiar, para eu poder fazer esse desenho. Vou lá e faço um fio.
em direção ao final lá da sobrancelha. Que é exatamente respeitando o crescimento dos fios dessa sobrancelha, né? E aqui em cima, eu começo a fazer os desenhos de cima para baixo. Esse espaçamento, claro que eu não vou deixar essa sobrancelha terminar com esse espaçamento desse, é só para eu marcar minha sobrancelha. Depois, eu vou fazendo fios dentro desse espaçamento, para trazer mais volume mesmo, né, de fios. Um pouquinho, Silvana. Eu vejo uma dúvida muito frequente lá no grupo, que é, eu faço os fios de novo no retoque em cima do fio ou dos lados? Depende da necessidade. Se tiver precisando reforçar um fio, faça em cima do fio. Se tiver precisando dar mais volume, mais fios, faça dos lados, né? Então a gente precisa, na verdade, também, além de treinar, ter essa visão, né, do que é bonito, o que está precisando. Está precisando de eu engrossar o fio? Está precisando de eu colocar mais fios? Né? Eu vejo muita gente querendo uma regra definitiva, mas na verdade a gente tem que ter bom senso, né? A gente precisa entender o que essa sobrancelha está pedindo. De acordo com o nosso treininho, ó, usando a sobrancelha dela como uma tela mesmo, né? Desenhando uma sobrancelha nela, bem delicada. Um pouquinho. Completando mais de pelinhos, onde eu vejo que precisa ser implantado mais pelos, né, para dar mais volume. Bem suave cada pelinho. Daí, para trazer um volume ainda maior para esse final da sobrancelha dela, eu faço aquele movimento de pêndulo
para deixar só pontilismo mesmo, tá? Nesse meio. Só o que encosta na pele é quando eu faço vai e volta e só tá encostando o meio, tá? Cada vez que eu encosto o meio, eu faço pontinhos na sobrancelha dela. Isso aqui é para trazer um volume suave, tá? Ó, os pontinhos sendo feitos. Nesse início eu diminuo bem, eu não coloco muitos pixels não, para não fazer volume demais, tá? O bonito é a sobrancelha um pouco mais leve no início. Vou dar uma limpada para ver o que porque vocês sabem que nem tudo que tá aqui ficou, né? Então vamos ver o que entrou dentro da pele. Então com a água com sabonete antibactericida, 4 gotinhas de sabonete antibactericida, o algodão sempre bem úmido para não machucar, né? Eu vou lá e limpo para saber o que já pegou e o que não pegou. O que eu faço nessa etapa? Eu vou lá e aplico um pouco mais de anestesia nela e deixo agora uns 10 minutinhos, tá? Essa pele já tá totalmente aberta, é bem importante estar anestesiando ela, até para conforto da cliente, para que ela não sinta nenhuma dor. Quanto menos dor ela sentir, mais fácil ela deixa a gente trabalhar. E a gente aguarda 10 minutinhos. Então, aguardados 10 minutinhos, a gente vai lá e vai continuar o trabalhinho de fios aqui na Silvana. Uma coisa bem importante é não... O pelo tem que estar... Você tem que perceber se está do início ao fim o dermógrafo dentro da pele dela, né? Não pode iniciar e tirar, tem que ficar até o final desse pelo, com a agulha lá dentro da pele, tá? Apesar de ser um procedimento delicado, exige uma firmeza aí na mão, sem que aprofunde, obviamente, porque senão esse fio expande, fica grosso, horroroso, azulado. Eu preciso de delicadeza, mais firmeza.
Então a gente finalizou aqui esse trabalho. Para foto do depois, é bem importante que a gente dê uma melhorada na pele dela. A gente pode estar passando aí um pozinho iluminador. Eu vou passar um pozinho iluminador, ó. Só para dar uma melhorada na pele dela, tirar o brilho da pele. Esse cuidado com a foto do depois, ele é legal porque sobressai seu trabalho, sabe? Ele acaba destacando mais o trabalho. Então eu dou uma passadinha, um pozinho para tirar mesmo esse brilho da pele dela. Tira essas manchinhas que a gente acaba deixando aí com a micropigmentação, né? Essa sujeirinha de pigmento. Se ela não tiver de batom, aplica o batom. Tenta deixar o menos brilhosa possível. Em cima da sobrancelha não dá pra gente passar nada, porque acaba... a gente não pode passar maquiagem em cima dessa sobrancelha, certo? Eu vou lá, eu coloco o ring light nela, posiciono ele. Isso tudo faz parte do trabalho, porque se eu não entregar uma foto boa de depois, eu não consigo vender tanto meu trabalho. E vou lá e tiro as fotos dela o mais próximo possível. Posiciona retinho. Acho que eu vou pedir para te virar um pouquinho. Isso, bem mais retinho. Pode ficar com a cabeça olhando para baixo, normal.